Hoje é dia de ranking de One Piece para falar da ordem de poder, nível de poder dos super novatos da pior geração. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente fazer um ranking de poder dos super novatos de One Piece, mas só considerando os supernovas da pior geração, que é a geração do Luffy. Tem supernovas de antes do Luffy, como o Cavendish e o Ace. Tem supernovas depois da geração do Luffy, como o Caribou, o Bartolomeu, né? Mas a gente vai falar só dos supernovas da pior geração, que são 12 deles. Outra coisa que é importante a gente reforçar aqui, que é baseado no nível de poder revelado até o momento atual do mangá de One Piece. Demorou? E essa é a minha opinião. Se você discordar depois, comenta aqui que a gente vai tentando discutir, argumentar cada um com seus pontos, mas sempre com muito respeito. Bom, começando pelo final, é claro, em 12º lugar eu coloco ele, Scratchaman Apu. A Akuma no Mi dele é a Oto no Mi e a recompensa atual dele depois de um ano é de 350 milhões de berris. O apelido dele é Rugido do Mar e ele tem hack do armamento e da observação. O seu poder de fruto lhe permite transformar partes do seu corpo em instrumentos musicais e tocar músicas com efeitos destrutivos. E em 11º lugar, logo antes dele ali, nós temos Bajiro Hawkins, alguém que a primeira aparição dele promete demais, você fala, cara, esse cara vai ser monstro, né? Mas ele depois não se revelou sendo tão poderoso quanto ele poderia, por isso ele está aqui muito acima na lista. A Akuma no Mi dele é a Wara Wara no Mi, a recompensa dele depois de um ano ali estava em 320 milhões de berris. O apelido dele é O Mágico e ele também tem o hack do armamento e da observação já confirmados. O seu poder lhe permite criar e manipular palha, inclusive gerando bonecos de voodoo de seus inimigos, e ele também é um clarividente habilidoso que consegue ali identificar as possibilidades de vitória nas batalhas e tudo mais. Os bonecos de voodoo dele, ele tem um número limitado de bonecos de voodoo que ele consegue carregar, mas, né, ele criou um boneco, por exemplo, do Kid, que é um outro supernova que a gente vai falar ainda nesse ranking aqui. Todo o dano que ele sofria ia pro Kid, então ele se preservava, ele tem um poder bem apelão, só que ele não é tão forte assim, por isso ele fica em 11º lugar. Caminhando com a lista, em 10º lugar nós temos o Killer, que enfrentou o Hawkins em um ano e derrotou Bajiro Hawkins. Ele tá com a recompensa atual de 200 milhões, não foi mostrada ainda a nova recompensa dele, se tem, acredito que teria. Além do Killer tem outro personagem, o Zoro, são os dois únicos que não são capitães, né, que estão aqui nessa lista. E o Killer, ele ficou conhecido como Kamazo, o assassino de homens ali na época de Wano dele, quando ele estava cometendo aquele monte de crime. Ele enfrentou o Zoro, deu um trabalhinho pro Zoro ali, conseguiu ferir o Kaido e ainda derrotou o Hawkins, então por isso ele está aqui nessa lista. Seguindo com a lista, em 9º lugar eu tenho ele, Capone Gangebeji. A Akuma no Mi dele é a Shiroshiro no Mi e a recompensa atual dele é de 350 milhões de berris. O apelido dele é Gang e não foi revelado se ele tem qualquer tipo de hack, o que tornaria a posição dele e as habilidades dele ainda mais impressionantes. O mafioso, grande estrategista e com uma extrema força de vontade, Beji ainda pode se tornar uma fortaleza com a sua Akuma no Mi, a fruta do castelo. E quando ele vira um castelo, o corpo dele vira meio que uma dimensão de bolso, então a galera pode viver dentro, gera um monte de canhão, ele é mais resistente, então ele é realmente, ele tem uma Akuma no Mi bem apelona e por isso ele está aqui também, por conta de todas essas habilidades mafiosas dele, de estratégia e tudo mais. Em 8º lugar nós temos ele, X-Drake, que tem a Akuma no Mi, Ryo no Mi modelo Alossauro. A recompensa atual dele depois de um ano ali estava em 222 milhões de berris, isso porque foi revelado que ele era um pirata disfarçado. Na verdade ele é da SWORD, uma das partes aí da marinha. O apelido dele é Bandeira Vermelha e ele também foi confirmado com o hack da observação e do armamento. O Drake é capitão da unidade especial secreta da marinha SWORD, que se disfarçou de pirata, e ele possui uma rara Zoan ancestral que lhe concede também uma resistência absurda. Todas essas Zoans ancestrais que a gente viu durante o arco de Wano, no bando do Kaido, elas dão uma recompensa absurda desses dinossauros, e o Drake ele tanca muita coisa, né? Então por isso eu coloco ele também nessa posição. Seguindo em 7º lugar nós temos ele, Uroji, apelidado de O Monge Louco. A Akuma no Mi dele não foi revelada ainda. A recompensa atual dele, isso antes ainda do time skip, é de 108 milhões de berris. A nova recompensa, muito provavelmente a recompensa dele aumentou, mas essa nova recompensa ainda não foi revelada. Não foi revelado também muita coisa sobre ele em relação a hack. Nem o nome da Akuma no Mi dele foi revelada, nem sobre o hack. Vindo de uma ilha do céu, ele possui uma fruta que transforma o dano que ele recebe em força própria. Ainda não mostrou quase nada sobre isso, então ele tá aqui por mero achismo, né? Ele derrotou um general da Big Mom, né? A gente já sabia que os supernovas eram fortes, isso daí qualquer um outro supernova poderia fazer.
Então a gente sabe que ele tem uma Akuma no Mi que armazena dano e reflete em força, mas não sabemos o nome, não sabemos se é só isso que ela faz, não sabemos nem de fato se é um poder de Akuma no Mi ou uma outra coisa, novos conceitos de poder, então pode ser também outra coisa, mas ele está aqui por puro achismo. Eu acho que ele vai ser mais forte que esses outros que eu falei e mais fraco do que os que eu falarei. E agora em sexto lugar nós temos ele, Roronoa Zoro. A recompensa atual dele é de 1,111 bilhão de berris e ele tem dois apelidos, né? O Caçador de Piratas e o que eu mais gosto, que eu coloquei aqui como principal, o Rei do Inferno. Ele foi confirmado como tendo o hack do armamento da observação e já mostrou também o hack do Conquistador. Então ele tem os 3 tipos de hack. O imediato do bando do Imperador do Chapéu de Palha é aquele que um dia irá se tornar sim o maior espadachim do mundo. Zoro já está em uma categoria diferente de poder nessa lista. Então assim, do Zoro pra baixo é uma galera absurda de forte. Do Zoro pra cima, então o Orochi, todos esses que eu já falei aqui, eles são muito mais fortes. Tem um gap de poder muito grande aqui, tá bom? Agora, uma outra coisa, eu ainda não falei do Kid, do LoL, eles são tudo mais fortes do que o Zoro, na minha opinião, no atual momento da obra. Eu sei que no futuro da obra o Zoro vai passar todos eles, tá bom? Mas ainda não passou. Em quinto lugar nós temos ele, Eustas Capitão Kid, com a Akuma no Mi da Jiki Jiki no Mi e uma recompensa de 3 bilhões de berris. O apelido dele é Capitão e ele já foi confirmado também com o hack do armamento, da observação e do Conquistador. Ele tem a fruta do magnetismo e foi um dos 2 piratas que derrotou a Big Mom. Ele personifica o lema de que força bruta só não resolve quando é pouca, né? Tomou uma sova do Shanks, mas ainda assim eu coloco ele nesta posição. Quinto lugar na nossa lista de mais poderosos supernovatos da pior geração. E em quarto lugar nós temos Trafalgar The Water Law, que tem provavelmente a fruta mais apelona de toda a obra, que é a Ope Ope no Mi, e também com uma recompensa atual de 3 bilhões de berris. O apelido dele também é um dos mais incríveis de todos, que é Cirurgião da Morte, e ele foi confirmado com o hack do armamento e da observação. Ainda não foi confirmado com o hack do Rei, com o hack do Conquistador, embora eu ache que ele vai ter, né? Mas isso ainda não foi plenamente confirmado. Tendo uma das frutas mais apelonas de One Piece, ele cria uma sala de cirurgia onde é capaz de controlar tudo que fica dentro desse espaço, e também foi o outro pirata ali, mais crucial inclusive, né, que enfrentou a Big Mom e ajudou na derrota dessa, que era um dos imperadores do mar. Ele enfrentou o Barba Negra, que é um dos imperadores atuais aqui, e deu muito trabalho pro Barba Negra. Ele foi derrotado, mas deu muito trabalho. E seguindo com a lista, nós temos a medalha de bronze, o terceiro lugar que vai para ela, Juribone, apelidada de A Comilona. A recompensa atual dela é de 320 milhões, ela já foi confirmada com o hack do armamento, ainda não mostrou se tem hack de observação nem hack do rei, mas ela tem um poder absurdo da Toshi Toshi no Mi. Ela não tem de fato a fruta, né? A gente já viu isso no mangá, já foi explicado sobre isso, então não vou entrar muito em detalhes, tem outros vídeos falando sobre isso aqui, mas ela tem o poder extraído da fruta Toshi Toshi no Mi, que é simplesmente a fruta da idade. Com apenas 12 anos, Bonnie possui o poder da fruta da idade, que lhe permite, entre outras coisas, assumir a forma de qualquer fruto que ela consiga imaginar. Ou seja, ela imagina um futuro como Nika, ela pode virar Nika. É uma fruta absurda. É uma parada que o Vegapunk faz. O Vegapunk deu esse poder pra ela, muito baseado no que o Vegapunk vê como a origem das Akuma no Mi. A pessoa sonha com alguma coisa e surge uma Akuma no Mi representando esse sonho, a Bonnie pode fazer isso. Basta ela ter criatividade e conseguir ver claramente isso. Então, quanto mais claro ela consegue ver um futuro, ela consegue alcançar esse futuro. Se ela virar e falar um futuro onde eu comi a fruta do Kaido, ela consegue virar aquele dragãozão azul ali. Então é uma fruta realmente apelona e por isso ela pega a medalha de bronze. A medalha de prata fica para um dos imperadores do mar, Marshall D. Teach. Ele também é um supernova da pior geração, ele entra depois, quando ele derrota o Ace, não é ali em Sabaody, né, e tudo mais, mas ele também faz parte da pior geração. É só vocês pesquisarem a lista certinho, antes de me xingar, tá bom? E ele tem a Yami Yami no Mi e a Gura Gura no Mi, duas das frutas mais apelonas de toda a obra. Recompensa atual de 3,996 bilhões de berris, apelidado de Barba Negra, com o hack do armamento da observação e do Conquistador. Ele é um dos 4 imperadores do mar e uma das maiores forças da natureza com as suas frutas, a das trevas e do terremoto, a oposição perfeita ao Luffy, que tem uma fruta solar com conceitos de borracha. E em primeiro lugar está ele, claro, Monkey D. Luffy, que consumiu a Hito Hito no Mi modelo Nika, tem a recompensa atual também de 3 bilhões de berris, e foi confirmado tendo o hack do armamento, da observação e do Conquistador. O apelido dele, todo mundo sabe, é Chapéu de Palha, e ele é também um dos 4 imperadores do mar, possuidor da zona mitológica do deus do sol, Nika, fruta cuja principal propriedade é a liberdade. Ele é livre para fazer o que quiser no campo de batalha. Eu já expliquei por que a principal propriedade da fruta dele não é a borracha e sim a liberdade, nesse outro vídeo aqui. Já expliquei também o porquê que esse poder é
muito semelhante a Toon Force. Então antes de você reclamar disso tudo que eu tô falando agora, assiste o vídeo, tá bom? Seja convencido, porque os argumentos lá são fantásticos, estão dentro da obra. E depois volta aqui para agradecer. Se você gostou desse ranking, curte aqui, se inscreve no canal. E se não gostou, comenta a sua ordem aqui para ver se a gente chega num consenso. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau.